Hoje o espaço aqui é seu, viu, Ana? Eu vou Eu? ficar aqui de espectador, tá? A casa é sua, né? A gente já tem conversado muito, já tem um bom tempo, e eu não tive nenhum receio em entregar a sala aqui para você, porque eu sei que você é extremamente competente e Ah, que vai trazer obrigada. coisa e que vai trazer coisa realmente relevante, sobretudo para o pessoal que milita em juizado, né? Porque a gente sabe que primeiro você consumidor é a sua vida, né? Eu vejo que você respira consumidor, não precisava nem das nossas conversas, da nossa conversa por videoconferência. No seu perfil a gente já vê que consumidor é o que você respira, mas o pessoal aqui com certeza vai conseguir colher, sugar de você muita coisa boa, sobretudo porque a gente sabe que juizado é 90% consumidor, né? Pelo menos nos cíveis, sim. É. Tá bom? Então, Ana, já conheço você, mas por favor, se apresente para o pessoal, conta um pouquinho da sua história. Eu já sei da sua história já de duas formações, inclusive, mas conta aí para o pessoal que está chegando. Distintas. Distintas. É. Então, eu sou Ana Paula, sou advogada aqui em Vitória. Atuo exclusivamente no direito do consumidor e meus processos, 80% são nos juizados especiais. E, e eu comecei no direito do consumidor antes de ser advogada. Eu sou formada em ciência da computação, trabalhei 10 anos como analista de sistemas. E, Hugo, se precisar fazer alguma intervenção, você vai, senão eu vou falando. Por favor, vai falando. Fica à vontade que a casa é sua. Tá certo. Então, eu fiz ciência da computação, mas eu já adorava ler o Código de Defesa do Consumidor. Inclusive, enquanto analista, eu entrei com um processo no juizado especial, sozinha, por curiosa, ganhei, não ganhei na Nossa, totalidade, porque eu não fiz o pedido certo. Mas assim, de qualquer forma, de curiosa, eu consegui resolver o problema. caramba. Foi uma experiência legal, assim, mas não pensava em fazer faculdade de Direito. Na verdade, eu nunca Uhum. pensei em ser advogada. E aí fiz, na Olha. verdade, faculdade de Direito por um hobby, por curiosidade. E Uhum. tive a sorte da minha primeira aula na faculdade ser de Psicologia do Direito, e foi aí que eu me apaixonei. Depois Entendi. de 10 anos trabalhando como analista de sistemas, era concursada de um banco estadual, eu tive certeza que eu Olha, estava na profissão errada e que eu ia trabalhar como advogada. meu Deus. Então, assim, o direito do consumidor não era minha dúvida. E aí, por questões do destino, eu me mudei para Niterói, meu marido é de lá, Uhum. e, enfim, fui ser estagiária no juizado especial. Ah, E, legal. e aí então assim, né, tudo foi caminhando. O mundo conspirou. E de qualquer forma, pela informalidade, talvez, do juizado especial, eu também gostei muito. Assim, eu fiz de tudo um pouco lá. Como eu tinha Uhum. tempo, então eu passava o dia no juizado especial. Saía da faculdade, que era bem pertinho, o fórum, e passava o dia Aham. lá. E fiz de tudo, Uau. desde a audiência de conciliação, atendimento a consumidor para tirar dúvidas e fazia petição inicial, dava entrada. Trabalhei no cartório, enfim. Então, Olha. e aí o que aconteceu? Quando eu saí, eu engravidei no meu último período da faculdade. E aí, o que você Uhum. faz, gente? Com processo digital, com filho pequeno, você vai para o consumidor que não tinha escolha no juizado especial. Então, assim, Sim. deu tudo muito certo, no meu caso, né, nesse sentido. E eu assisti a sua live anterior e estava falando do home office. E eu vejo muitas vantagens. Eu tenho um escritório, só que a gente, pelo juizado especial, o processo ser digital, a gente tem essa facilidade. E para quem está começando, principalmente, um advogado iniciante, Uhum. sabe, o consumidor, o juizado especial é um pontapé, assim, eu acho que é um forte aliado. Sim.
E aí posso continuar? Fiz aqui um... Lógico, lógico. Você falava aí de home office e eu lembrei de uma coisa que eu precisava ter comentado com o pessoal. Porque Aproveita. foi uma coisa que, meu Deus, fez muita diferença. Não sei se para você dá. Como é que a gente faz para trabalhar em casa, tendo filho pequeno e, enfim. Eu comecei a resolver isso acordando muito mais cedo do que meus filhos acordam, ou do que minha filha acorda, né? Eu Maurício também. ainda não nasceu. Então, isso ajuda muito, ajuda demais. Pô, é bom saber que você faz também, porque é uma sacada assim que eu veio meio que intuitivamente para mim. E Mas eu sou muito depois, produtiva de manhã. Então, para mim, isso não foi aham. dificuldade nenhuma. Que bacana. Para mim Quando, foi um desafio, quando mas eu eu consegui. trabalhava, pois é, quando eu trabalhava lá no banco, como analista do banco, eu entrava às 7, trabalhava de 7 às 16. E eu falava É, assim, de 7 às 9, que não chegava ninguém, porque eu trabalhava, não trabalhava em agência, né? Trabalhava em escritório, eu era muito produtiva, enquanto não tinha telefone tocando, não tem nada acontecendo na rede sim. social, né? Então, Não tem eu ninguém também te fazia isso. interrompendo, né? E uma das facilidades do home office para mim, eu posso trabalhar de qualquer horário. Meus filhos dormem super cedo, então eu tenho uma noite para fazer isso. Eu posso passar o dia Ah, inteiro, sei lá, fazendo qualquer outra coisa, além de, sim, hoje não vou trabalhar, sei lá, por algum motivo. Eu tenho a noite para uhum, fazer isso. Eu posso me dar o luxo de passar um dia inteiro sem fazer nada e trabalhar num sábado, talvez. Agora, sim. final de fevereiro, eu fiquei 10 dias viajando. E eu continuei trabalhando, meus clientes não sentiram nenhum impacto, não teve interferência no meu trabalho. Então, assim, eu Isso é vejo. maravilhoso. Mas no meu caso específico, começou por uma necessidade. E por conta da minha filha pequena e tal, então começou por uma necessidade, mas eu vejo muita vantagem. Nos dias Sim. que eu estou no escritório o dia inteiro, de certa forma a cabeça fica um pouco em casa. Será que já chegou da escola? Não chegou da escola? Então, assim, em É. casa, eu me torno muito mais produtiva, muito mais presente no tempo que eu estou trabalhando. E agora que eu estou com 2 filhos na escola, que até o ano passado meu filho não estudava. Aí agora Uhum. quase não estou indo ao escritório. Quer dizer, né? Também. Enquanto estava em aula, né? Porque aí Agora. eu conseguia me programar muito bem em casa e você falou bem na live anterior, tem o trânsito, né? O tempo que você perde no trânsito. É um absurdo. E isso faz muita diferença. Muita mesmo. Então, deixa eu ver aqui o que eu coloquei. Então, eu já falei por que aconteceu, né? Agora, assim, eu não sei como é que tá a galera, se eles são iniciantes, se estão começando, porque eu acho que para quem está começando, o juizado especial e o direito do consumidor é um forte aliado, assim. A maioria é iniciante. A maioria Então é vou seguir iniciante. nessa linha, assim. Pode ser? Mas tem gente experiente, tem gente do crime, inclusive, né? Gente, né, do juizado especial criminal. Mas até outro dia eu fiz essa pesquisa, 70% do público é iniciante. Ou, assim, 2, 3 anos Ó, tem gente de colocando aqui, formado. iniciante. Então posso seguir nessa linha para o iniciante? Porque o que eu acho Sim, sim, interessante, sim, porque sim. quando a gente sai da faculdade, a gente sai muito perdido, sem norte, né? E, Isso. e eu acho assim, falar de Covid numa hora dessa, tá todo mundo falando. O que ninguém fala É, é como começar. E agora, nessa época de Covid, o que a gente faz, né? Como que a gente começa? exatamente. Vamos seguir assim, Exatamente. então? Vamos lá, eu acho que sobretudo você que já teve você já fez esse caminho, né? Você já fez esse caminho, você tem a Cláudia falando que a gente também que nem da área. Você já fez esse caminho, né? Então, e o curioso é que você fez esse caminho, usou o juizado como uma forma de se estabelecer, de entrar, né, de botar o pezinho na água, como a gente fala, mas você continua lá bastante, né, porque o consumidor, né, não tem... normalmente os juizados são bem mais rápidos, então você consegue... E pelo valor da causa você consegue... Sim. É diferente, por exemplo, do juizado de fazenda pública, em que o valor da causa é obrigatório, você não consegue, né, Uhum. no civil Sair você disso. consegue escolher, né? É. Então, conta isso aí pra gente.
Na verdade, eu entrei no consumidor e no juizado especial por opção. Eu escolhi por esse caminho. Só Uhum. que, não, gente, eu fico aqui e lá, né? Eu entrei por opção, mas eu sei que tem muita gente que é a única opção. Então, né, e é legal, eu acho que nesse começo a gente precisa ter uma opção para seguir. Mas, Isso. né, e que é uma ótima opção, eu acho, pelo menos para quem está começando. Então, eu vou falar aqui das facilidades do juizado especial que eu vejo para quem está começando. Primeiro, a celeridade. Sim. Porque, como tudo é muito mais rápido comparado, né, à justiça comum, Comparado. pois é, Nunca é rápido assim. Meu Deus. Não você sabe que esperava eu que já fosse tive tão difícil. eu tenho algumas experiências, tá? É? Surpreendentes. Uhum. É mesmo de sentença relâmpago? 21 dias foi o tempo total do trâmite do processo. O processo não entrou. Caramba! Fizemos um acordo, Caramba! mas um acordo muito bom. Mas do dia que eu entrei até Caramba! o dia do pagamento, 21 dias. Caramba! Sensacional! Foi meu recorde. Aconteceram poucas vezes, mas eu tive. Pô, É, muito bom. Então, a celeridade que eu acho no sentido do honorário para o advogado, do retorno financeiro. Porque quanto mais Sim. rápido o processo, ainda mais quando a gente está começando, muitas vezes é no contrato de risco, sejamos sinceros, que a OAB não me ouça, mas é no contrato de risco. Sim. Quando você está começando, sabe, você não tem muita opção. Então, assim, quanto mais rápido você termina aquele processo, mais rápido vem seu honorário. Né? Então, eu acho que a Sim. celeridade é um ponto muito importante. Dentre outros princípios, né, do juizado especial, celeridade e a informalidade. Porque você tem toda uma tensão inicial, né? Principalmente se você está Sim. militando sozinho, você está advogando sozinha. Então, É. assim, tem uma informalidade, principalmente nas audiências, que tem aquele, né? Audiência. Normalmente é uma audiência de conciliação. Então, com um conciliador, muitas vezes estagiário, até quando é servidor mesmo, eles são muito mais tranquilos. Então, Muito mais. pois é, e pela informalidade mesmo da audiência, de ser né, entre aspas, um bate-papo, até o advogado da parte contrária. Tem muitos que entram fechadões, assim, mas você não vê, não é a maioria, são mais Uhum. simpáticos, digamos assim, mas, sabe, não entra naquela questão de guerra, sabe, são os inimigos, né? Sim. Eles Que são não tem mais nada a ver, cordiais. né? Não entendo, porque eu acho que é um pouco do ego, não sei. Mas a gente quebra sendo educado, né? Tipo, boa noite, boa noite, boa tarde. E eu, pelo menos, eu sou muito de olhar no olho. Eu vejo muito advogado não olhando no olho da parte contrária, sabe? E assim, a gente resolve e alguém acho que tá falando que tá travando. Será que é o Não meu? travou, não. Não, Não? para mim tá ótimo. É. Então, eu acho que essa questão da audiência é muito importante. Deixa o advogado iniciante mais tranquilo, vê que não precisa ir nervoso, que não é essa, né? A Exatamente. audiência de instrução requer um pouco mais de cuidado, mas que também ainda eu acho como mais tranquila, assim. E o trâmite, né, num todo, ele é mais tranquilo, então eu acho que facilita muito para um advogado iniciante que não tem tanta experiência, quebra um pouco esse nervosismo inicial, assim. Deixa eu ver mais que eu coloquei aqui. Eu coloquei aqui 2 exemplos que eu tenho no sentido de... A Kathleen tá falando que tá travando. Será que é o meu? Gente, tá travando? Vão falando aí, porque para mim aqui tá fluindo, assim, tá fluindo bem tanto o meu vídeo quanto o da Ana. Também tô te vendo. Tá normal. Tá normal, tá normal. Então vamos Deve continuar ser a aqui. sua conexão, Caitlin. Melhor Normal. reiniciar, sai e volta. É. Aqui em Vitória, pelo menos, a gente tem todos os juizados, é audiência de conciliação. Raro ter com o juiz togado, até raro também ter o juiz leigo. Então, isso eu acho que até você ter essas audiências iniciais serem com conciliador, vai quebrando
Com expectativa certeza. para você quando tiver diante um juiz togado e até para despachar mesmo é bem mais tranquilo, né? Sim, eu penso E, nisso também. né? E outra questão que eu acho é o processo judicial. O processo judicial eletrônico, né? O digital. Sim. E eu acho, por quê? Primeiro que você não precisa ficar indo a fórum com frequência, de qualquer lugar você consegue acompanhar o andamento do seu processo. E também uma coisa que eu acho que facilita muito para o advogado iniciante é a questão, eu pelo menos, eu tenho um escritório físico, só que 80% dos meus clientes são online. Pô, que legal. Pois é. E aí muita gente me perguntou, como é que você está fazendo? Eu falei, não tive impacto agora, Não porque meus teve. clientes estão muito acostumados. Para você ter ideia, eu já tive cliente que eu não conheci, porque a gente fechou acordo. Então, assim, Olha, pessoalmente eu não conheci. E às vezes eu conheço na hora muito da legal isso. audiência. Então, isso para o advogado iniciante, você não ter. Você poder fazer um escritório de advocacia online, digital, 4.0, que é os nomes que estão na moda agora, Aham. principalmente agora, gente, depois que acabar essa pandemia, sabe, é tudo online. Eu acredito que o comércio, eles vão se reinventar. Muitos trabalhos, o teletrabalho mesmo, né, que já tinha começado em alguns órgãos, agora eu acho que vai aumentar muito. Com certeza, com Então, certeza. essa questão do escritório, para quem está começando e não quer ou não tem opção, ou sei lá por quê, não está num escritório renomado ou até um outro escritório de alguém que você queira trabalhar sozinho, a questão do processo judicial eletrônico facilita nisso de você não ter uma, entre aspas, obrigação de ter um escritório físico e tal. Uhum. E deixa eu ver mais o que eu fiz umas anotações aqui para não esquecer nada. Eu faço assim também. Que a Não tem gente se como empolga, lembrar. a gente É. se empolga, depois a conversa vai para outro lugar, né? E você perdeu a oportunidade de falar uma coisa mais importante. E aí, falando agora dos meus clientes que são online, vamos dizer assim. E eu me coloco também no lugar deles. Gente, se eu tiver que resolver um problema de consumidor e eu ter que sair da minha casa ou do meu trabalho para eu ir no escritório de advocacia para bater um papo, aí depois eu volto, junto o documento. Então, assim, Tem mais hoje em nada a dia ver é isso. digital. Não Pois dá. é. E aí você não sente tanta objeção dos clientes em ser digital. Eles até preferem. Para você ter ideia, eu dou opção para o cliente. Pô, a gente pode bater um papo por vídeo, ou vamos. Muitos preferem mandar mensagem. Tipo, sabe? Então, Sim, assim, até por um receio, não sei, muitos preferem. Então, assim, para o advogado iniciante, eu acho que isso é um ponto que ajuda muito. Eu já tive cliente que trabalha o dia inteiro e aí falava assim: ah, a gente pode bater um papo num café aqui perto? Mesmo eu tendo escritório, tipo, se não for nenhum problema sim. para mim, vamos. Então, eu Fica acho mais que isso. confortável, né? E por a gente, bom, no meu caso, por ser de consumidor, é um negócio. Até o tratamento é um pouco mais informal, até porque eu acho que a gente Sim. precisa quebrar isso, porque é diferente de você falar com uma empresa, você Muito. falar num meio corporativo. O, o, o consumidor, vamos chamar assim, ele tem aquela objeção, ele tem aquele receio, advogado. Então, se for uma Sim. coisa mais tranquila, é muito. Também acho maravilhoso resolver tudo de casa. Inclusive, gente, viajar, sabe? É o que eu falei agora final de fevereiro. Fiquei 10 dias viajando com minha família. Meus clientes não sentiram nenhum impacto. Continuei atendendo do mesmo jeito. Não tive problema. Não tive. Lógico, meus processos estavam todos bem encaminhados. Deixei tudo certinho, tudo redondinho. Então, não senti tanto, sabe? Deixa eu ver o que tá mexendo minha câmera. Então tá. Então deixa eu ver aqui. Aí a gente falou das partes boas, né? Tudo muito fácil, né? Trabalhar de casa, não precisa de escritório e tal. Agora vamos para a parte difícil. Tô conseguindo me explicar assim? Tá Tá tranquilo? sendo claríssima, claríssima. Tá bom. Qualquer coisa você vai puxando o freio. Agora a parte difícil. Porque o direito a gente aprende na faculdade. Teoricamente, a gente aprende na faculdade.
A advocacia, nem sempre, né? E aí tem outros caminhos que você pode recorrer. Agora, a parte mais difícil disso tudo é conseguir cliente, né? Sim. Para quem está começando, é bem difícil. A gente sempre começa, bom, acredito que sendo para família, amigos de alguém da família, para amigos, e eu acho que a grande maioria que não vem de família de advogado, que não tem escritórios na família, de, né, alguém que tenha indenizações baixas, vai baixar agora, eu acho. Acho que. Né, A gente conversou isso, né, outro dia. É. Eu penso também. Mas volume agora. Agora é volume. Eu ia falar justamente isso. É no volume. Agora é volume. É no volume. E, de certa forma, antes, também podia ser no volume também. Sim. Né? Mas é porque eu acho que hoje o pessoal aqui vai tomar consciência de que a presença digital é fundamental, né? Hoje, isso poderia ser uma opção. Antes, isso poderia ser uma opção, mas hoje isso é básico. Você não tem a opção de... ninguém vai no seu escritório hoje. Você não tem a opção de... estava passando, caminhando pela rua, assim, distraído, quando vi o seu escritório e resolvi entrar. Não. Não vai. Não vai. Mas então, vamos tentar... A parte mais difícil. Vou tentar dar o caminho das pedras, né? Eu acho Emerson, que é bola... Seja bem-vindo. Eu migrei do concurso de juiz do trabalho para ensinar o procedimento do juizado. Então, seja bem-vindo. É aqui o que você precisar, a gente está às suas ordens. Não, mas é ele que está migrando para o juizado? Ele está dizendo que estão acabando com a justiça do trabalho e que ele vai migrar para os juizados. E tem muito advogado migrando para o Tribunal de São Paulo já deu uma nota, né? Eu não acompanhei a data, mas de 800 processos até então que entraram do Covid, 500 foram no juizado especial. Então, juizado, inclusive pela rapidez. Acredito que juizado vai ser a bola da vez mesmo. Acho que já está sendo. Juizado E outra bombando, coisa, e tá andando, né? E tá andando. Sim. Tem processos que estavam parados que andaram. Então, graças a Deus, andando. Agora o pessoal do judiciário está mais eficiente do que antes. Se você pegar os números de antes e os de agora... Não, a gente sente todo mundo isso. Tá melhor. A gente sente isso nos processos, né? Então, assim, eu acho que todo advogado saiu da faculdade, começa fazendo para a família. Que assim, não sei se tem alguém na minha família, acho que não, mas que não me escute, que não é melhor. Não são os melhores clientes, na maioria das vezes. Assim, na maioria das vezes não, mentira, fazer justiça, porque eu tenho uns familiares muito bons, assim. Mas tem algumas coisas que a gente faz para a família e você sente que logo no começo que tem um descrédito, ou que se a decisão não for igual que eles queriam. Então, assim, família às vezes não é muito... Tá acompanhando? Vila Velha, Carla. Eu sei o que você tá falando, Carla. Vila Velha, não dá nem para comentar. Hugo, para mim você sumiu. Alguma coisa ficou na frente aqui, deixa eu ver se eu... já entendi aqui. Eu, de algum modo, esbarrei aqui Pronto. Eu esbarrei na câmera, ele virou pra todo mundo me vendo aí, né? Estamos. Eu não tô conseguindo acompanhar, não. Só acompanhei a Carla, porque eu sei exatamente o que a Carla tá falando. O Douglas está falando que ele advoga em consumidor há mais de 10 anos e frequentemente escuta falar isso de advogar em volume, etc e tal, mas que ele acha que é difícil advogar em volume, já que aumenta também a quantidade de advogados. E eu vou te deixar responder essa também, mas eu queria falar rapidamente, Douglas, o seguinte: tem muito advogado, mas poucos advogados sabem fazer marketing, por exemplo, que é uma coisa que é vista como, né, algo pejorativo assim no mundo jurídico, mas o marketing jurídico, digamos assim, ele tem caminhos sólidos. A Ana faz isso muito bem. E você consegue
não importa se tem 1000 advogados formados, mas se o consumidor, se o cliente, ele só enxerga 2, 3, porque são os que têm uma presença digital, são os que aparecem mais, são os que têm alguma referência. Então, assim, você ganha no volume quando você consegue estar exposto, visível, né? A pessoa tem que saber que você existe. O primeiro passo é esse, e não é todo advogado. Pouquíssimos advogados trabalham com isso. O que eu acho também é a questão de que muita gente faz de tudo um pouco e também consumidor. Não dá para ser. Então, eu acho que esses que fazem de tudo um pouco e também consumidor, aquele negócio, né? Se você faz tudo, você não faz... Não é que não faz nada, também falar que não faz nada. Mas, às vezes, uma questão passa despercebido enfim, eu acho que, às vezes, perde um pouco nesse sentido. Então, às vezes, a quantidade de advogado no consumidor, eu acho que é por conta disso. Sou, sei lá, trabalhista e também faço consumidor. Sou, sei lá, de família, tô aleatório aqui. Então, eu acho que o volume, a quantidade de advogado consumerista também se dá por isso. Eu acho. E você falava aí, a pessoa que faz de tudo. Falam muito da anedota do pato, né? O pato, ele voa, ele anda e ele nada. Mas ele não nada bem, ele não voa bem, e ele não anda bem. É isso que eu quis dizer. Eu só não soube me expressar, mas é mais ou menos isso que eu quis dizer. Isso. Se você faz de tudo, você não faz nada com excelência, né? E agora a gente vai separar um pouco isso agora nesse momento de Covid. Por quê? Todo dia tem atualização do mesmo tema o dia inteiro. Sim. Então, se você é, sei lá, trabalhista, vou botar assim, porque no começo eu fazia trabalhista e consumidor. Logo no comecinho. Então, por isso que eu estou dando exemplo de trabalhista. Você não vai conseguir acompanhar, você não vai dar uma resposta ao seu cliente a contento, porque... Igual, não queria entrar da questão material de Covid agora, não, porque eu acho que isso é mais tranquilo de pesquisar. Mas fazendo uma comparação rápida agora, na questão da telemedicina que foi publicada hoje a lei. Lá foi revogado, foi vedado, na verdade, pelo presidente, a questão da receita médica, que não pode dar receita médica. Se você é um monte de coisa, inclusive advogado do consumidor, e não está por dentro, você vai entender o quê? Que não pode dar receita na telemedicina. Só que tem uma resolução, acho que é uma portaria, agora recente, não vou falar o número para não errar, mas do Ministério da Saúde, que autoriza a receita. Então, conseguiu entender o que eu quis dizer? Se você está acompanhando tudo e não está focado, você vai achar que não pode dar receita. Mas a gente tem já uma decisão do Ministério da Saúde anterior à publicação dessa lei, que pode ter receita médica nesse caso. Então, eu acho assim, é preciso ter foco, até para você se diferenciar. Agora, hoje em dia, eles estão muito focados na questão do subnicho, né? Direito do consumidor não é nem mais um nicho, agora você tem que subnichar. Você é direito do consumidor o quê? Plano de saúde? E você tem o seu, que eu sei. Mas ainda tô... Mas eu ainda faço... Eu ainda não tenho um subnicho específico, mas eu tenho uma restrição, assim, eu tenho um grupo, vamos dizer assim. Mas já estou indo também, tendendo para onde estou estudando melhor uma área. Mas, enfim, tá acompanhando, Hugo? Alguém fez uma pergunta aqui. Como funciona a desistência do processo do autor? O pedido contraposto, ele morre, tá? Ele morre. O processo é extinto, sim. Ela pergunta aqui como funciona a desistência do autor quando o réu é uma empresa e fez o pedido contraposto na contestação. O processo é extinto ou não? E se o juiz entender pela continuidade? Olha, o juiz não pode entender pela continuidade. Em direito, eu sempre digo que, né, não existe a resposta certa, tá? Mas aí já é um pouco de exagero. Ele não tem condição de levar adiante o pedido contraposto, não. Ele é
ele é subordinado ao processo principal. Essa, inclusive, é uma das grandes diferenças da reconvenção, né? A reconvenção continuaria. Eu ia falar isso, eu acho que a confusão foi por isso, né? Mas é porque realmente é muito difícil você diferenciar, assim. Você ouve, porque, primeiro que não está explicado lá na lei, né? Não está, na lei 9.099, não está. Mas o pedido contraposto, quando o autor tem o direito de desistir da ação, mesmo sem anuência do réu. Esse é um detalhe da lei 9.099. E, se ele desistir, morre o pedido contraposto. É um tanto quanto... É surreal isso, né? Pô, o pedido contraposto tá barra pesada pro meu lado, eu vou desistir da ação, e aí morreu. E morre mesmo. Morre mesmo. Eu queria só concordar com alguém que colocou uma mensagem aqui falando da questão trabalhista. Eu acho que trabalhista tá mais do que consumidor, se bobear. De demanda, de atualização, de estudo. Eu acredito que sim. Eu ouso dizer que trabalhista tá ainda mais pesado, assim. Demais. O resto a gente respondeu tudo aqui? Eu acho que sim. Eu acho que sim. De nada. Aqui em Vitória também tá bem. Alguém falou que em Cuiabá acelerou lá o andamento do processo. Aqui em Vitória também. E na maioria dos lugares que a gente está acompanhando, também está bem mais rápido, mais produtivo. Agora, voltando à captação de cliente. Outra coisa de captação de cliente que está sendo bem útil, principalmente agora, é o Instagram. Então, tem muita gente aí vendendo curso de marketing digital para advogado. Tem muito conteúdo de graça na internet que é bacana, legal. Eu estou começando nessa agora. Aí vou só contar a minha experiência, assim, para dar um norte, assim, para quem estiver interessado ou interessar nesse assunto. Eu fiz uma mentoria o ano passado com um advogado. E ele me falou assim, você tem Instagram profissional? Eu falei, não. Ele falou, então entra. Você precisa ter. É o novo site dos advogados e tal. Você precisa ser visto, você precisa ter uma autoridade, mas assim, explicando que a autoridade não é no sentido de prepotência, arrogância, é no sentido de você se comunicar com o público e mostrar que você sabe do que você está falando, informar, essas coisas. Isso. E aí tem um papel... Aí, só completando essa mentoria, ele falou, tem que entrar. Urgente. E aí, o que eu fiz? Sentei no computador e falei, peguei o site, o Instagram do Senado, aqueles negócios coloridinhos, não sei o que, e fiz. Hoje em dia eu não faria isso. Eu acho que eu pensaria melhor para estruturar. Decidir o seguinte, para quem que você fala? Quem que você quer atingir? No meu caso, eu tenho muito advogado que me segue. Só que meu público, eu falo para consumidor. Então, assim, se você ler minha postagem é numa linguagem bem simples, eu tento fazer com que o consumidor entenda o que eu estou falando. Então, assim, por mais que tenha muito advogado me seguindo, não é meu foco. Meu foco é o consumidor. E aí tem algumas questões. Primeiro, eu já consegui cliente no Instagram, que não deixa de ser o objetivo, não sei se seria o objetivo, mas seria um dos. Por quê? Você informa. Eu já tive cliente que não sabia que tinha o direito e acompanhando as minhas postagens, falou, aconteceu isso comigo. E aí me ligou e tal, e aí fechei contrato e entramos com o processo. E tem gente que já sabia do direito, que tinha aquele direito, e aí, por algum motivo, ou mexendo no Instagram, ou já me seguia, se identificou com o meu jeito, sentiu alguma confiança e me contratou. Também já tive um caso curioso que uma pessoa estava com problema, que contou para um amigo que me seguia, que me indicou. Olha para isso, que legal. Então, assim, o Instagram ajuda. Mas também não acha que vai entrar hoje no Instagram, tem um monte de cliente chovendo cliente. Não é assim. Eu acho que o objetivo do Instagram é informar, sem segundas intenções. Porque se você... E outra coisa, criar conteúdo, que é o que está na moda, né? Criar conteúdo. A palavra da moda. Não Exatamente. É repostar a informação do Senado. Não é repostar a informação...
Aí você tem que fazer o seu, com a sua linguagem, com sua identidade, porque é isso que a pessoa vai se identificar com a outra. Exatamente. E outra coisa, principalmente para todo mundo, mas para quem está começando, leia. Eu já falei isso com o Hugo, que às vezes o Instagram do Senado é um desserviço. Então, assim, eu já vi colegas mesmo, pessoal, assim, repostando coisa do Senado que estava errado. Olha só. Então, assim, leia, confere se aquele artigo está escrito certinho. É igual quando a gente vai fazer uma petição, não estou fazendo juízo de valor. Joga lá no Google, modelo petição, sei lá, negativação indevida. Vai ter um monte. Se você vai copiar, confirme se aquele artigo... Gente, eu já vi referência a artigo revogado. Então, assim... E aí, vale para tudo. Inclusive, eu fico imaginando o Hugo lendo minha peça, falando assim, gente, pelo amor de Deus, que advogado é esse que está botando um negócio revogado? E, por mais que o juiz não conheça a gente, se você milita sempre em juizado especial, ele vai ver seu nome mais de uma vez. E, assim, a petição, às vezes, identifica o advogado. Às vezes, eu não preciso ver o nome do advogado. Eu vejo o modelo da petição dele, eu sei que é ele, a forma como ele quem trabalha no volume mesmo, tem muitas petições. Então a gente vê e já sabe, fulano de tal. E você já sabe o que está escrito ali. Às vezes você passou, já sei. Sabe, é incrível isso. As pessoas pensam que não. Eu já falei isso. O advogado às vezes pensa, estou numa cidade grande, estou na capital. O juiz não sabe quem sou eu. Sabe. Eu acredito porque vou rapidinho, vai me cortando aí, Hugo, se eu estiver falando demais. Não, vai aí, você jamais falaria demais. Por mim, a gente fica aqui por horas. No Instagram que só deixa ficar 1 hora, né? Mas você sabe que sofreu atualização, aí, né? Agora ele sofreu uma atualização, não sei se chegou pra gente ainda, mas ele não tá derrubando com 1 hora, ele avisa que vai cair. Não sei se... Porque o Instagram vai atualizando por pessoa, né? Por grupos, né? Ele vai por grupos. O meu ele derrubou ontem. Mas já tem essa atualização, que parece que ele avisa, mas Legal. não derruba. Excelente. Vou contar um exemplo de uma pessoa, não é cliente, entrou sozinho no juizado especial e é uma pessoa próxima, assim, então não tem problema falar. Mas que é um funcionário... um servidor público federal de outro estado. Então viaja muito para ver família, essas coisas. E aí vira e mexe me pergunta, vou entrar com o processo assim. Aí eu dou umas dicas, a pessoa já entra sozinha. E aí teve uma questão específica de passagem aérea que eu estou te falando. Uma questão específica de negócio de multa, de cancelamento de passagem e tal, que não tinha por que entrar com aquele processo. Eu falei, olha, eu acho que não tem necessidade, não tem nem fundamentação, tal. Enfim, a pessoa falou, vou pagar para ver. Tava ganhando todas, atraso de voo, entrou. E aí, o juiz não deu improcedente o pedido. E aí, depois desse, quando ele entrou, que foi um atraso, assim, absurdo, de quase 24 horas, no voo de ida e no voo de volta, que você via, assim, que era um bom motivo para você entrar na justiça, ganhou 3 mil de dano moral. Então, assim, eu tenho certeza absoluta que aquele juiz falou assim, aquela pessoa que... Entendeu? Porque quando você entra com cuidado, eu não sou muito de arriscar. Se eu tenho 1% de chance, eu entro com processo. Agora, se eu não tenho... Eu prefiro não entrar. Se você mesma não está convencida, né? Isso, pois é. Então, eu acho que esses cuidados, e aí a gente foi para outro caminho, mas é a questão de cuidado no Instagram. Parece que não reflete. Reflete em quem vê, reflete no juiz, reflete até no advogado da parte contrária. Ele te trata de forma diferente quando você é justo. Eu falo que eu quero fazer justiça sendo justo. Então, sendo justa, né, no caso. Então, eu acho que a gente pode... Né? E aí, agora, um ponto, indo para captação de cliente, que eu não sei se a galera daqui segue, assim, é o Jus Brasil. O Jus Brasil, tudo bem que você paga para responder o usuário consumidor.
Mas é interessante. É interessante. Eu ouso dizer que minha melhor indenização foi de uma cliente do Jus Brasil. Então, Olha que coisa. e quando você tem um E Instagram, você sabe que o Jus Brasil é baiano, né? aham, sei. É. É. Assim, você paga você paga um valor, eu acho que o mínimo é R$ 49,90 por mês, e aí você tem direito a uns créditos. E aí cada questão, cada dúvida tem um valor de crédito. Tem crédito que tem uns Bacana. que um crédito, dois créditos, sei lá. Acho que o máximo são 12 créditos, mas aí é quando é aquele negócio assim, negativação indevida, que todo mundo corre para pegar. E aí, três advogados podem pegar o mesmo problema, vamos dizer assim, e aí a pessoa escolhe quem ela quer dar continuidade. Mas é Ah, legal, legal isso, viu? é legal. E vou Muito legal. contar, vou contar como eu faço. Agora eu não estou fazendo mais. Confesso que nesse período de pandemia eu nem estou pagando. Mas como que eu faço? Como eu tenho um Instagram, eu coloco assim. Aí eu explico, tiro a dúvida da pessoa lá e coloco assim. Inclusive, aí é uma dica. Podem copiar meu modelo, que já deu certo comigo. Inclusive, eu já escrevi sobre isso no Instagram. Dê uma olhada lá. E boto o link do que eu já escrevi no Instagram. A pessoa entra Sim. no meu Instagram e aí vê meu rosto, vê meu posicionamento com aquilo e dá uma certa confiança pro consumidor fechar ou não, assim. Sim. Já tive bons clientes nesse sentido, bons clientes, assim. Muito legal isso. É. E aí, para fechar a captação de cliente, é mais ou menos de tudo que a gente falou, assim, fazer um bom trabalho, porque o que vai te dar cliente mesmo é a indicação. Então, se você for educado numa audiência, se você fizer um bom trabalho, até no Instagram mesmo, ser educado nas respostas. E, gente, quando eu entrei no Instagram, dá trabalho. Só que, assim, Dá. dá trabalho. Mas você vê o quanto o consumidor é desinformado. Sim, é Sabe, incrível, né? coisas bobas assim que aí é um serviço mesmo no serviço para a sociedade, né? Um serviço não deixa, eu incluo já como meu serviço de escritório, sabe? Uhum. Mas eu falo, gente, tem coisa boba que não custa eu esclarecer para a pessoa. E aí, como Deixa é eu que ver se eu estão? consigo. Eu tô aqui tentando responder aqui, postar o seu Instagram que o Emerson Tem uns que não perguntou, mas, precisam de crédito. mas eu não consigo aqui. Ana, você digita seu Instagram aí? Que o Emerson tá. Menino, calma aí. É porque assim. Só bota o Ó, arroba? é isso, eu imaginei que sim, mas não. Não. Aí só você que sabe de cor para poder. Ah, então peraí. Só você que sabe de cor para poder colocar. Emerson, ó, aqui em cima, ó, aqui assim, fica Também. o. Fica o rosto da gente aqui assim. Aí você toca em cima e você já tem lá o acesso ao Instagram da Ana. Ao final Vê se vai da dar live também, certo. ver se chegou. Ana Paula Terra, ponto advogada. Pronto. Alguém tinha O perguntado Emerson, aqui do o Emerson já crédito. conseguiu. Tem uns que não precisam de crédito, isso mesmo. Ah, bacana, muito legal. Eu não Mas sabia. os que não precisam de crédito, normalmente são dúvidas bem, porque eu já percebi que eles fazem uma classificação, assim, quando eles veem que é um processo. Tipo, se você coloca lá, tive atraso de voo de mais de 4 horas, agora eles botam 5, né? Porque 4. Aí, É tipo, dose, vai né? às vezes para 10 créditos, negativação indevida normalmente é 12. O Muito marketing faz legal. com que fique conhecido, sim. E assim, uma coisa, o Emerson, então você já respondeu, né? Uma coisa calma aí, que antes eu fazia, que eu aprendi, é assim. Porque eu esqueci de falar que com o processo digital você consegue atender o Brasil todo, né? Você abre um processo. Eu como já morei em Sim. Niterói, eu tenho alguns processos. Agora não, todos encerrados, mas eu já abri vários processos em Niterói, até pela família do meu marido. E os amigos de lá, eu já tive vários processos lá. E você Muito paga um bom. advogado correspondente, você de casa você acompanha todo o processo. Então você tem essa facilidade. E por que que
Calma aí. Tá, eu acho que é isso, né? Então, eu acho que fazendo um bom trabalho, você tem a indicação que é o mais importante. Ah, lembrei que eu ia falar, que falou a questão da visibilidade no o marketing, né, no Instagram. A OAB nos proíbe de fazer o marketing, né, oferecer serviço e tal. A gente só pode fazer o marketing informativo, que é o que a gente faz no Instagram. E aí sim, você fica... Eu imagino uma pessoa que não tem acesso a advogado, não sabe, não tem referência de um advogado, tá me vendo ali, eu sou a única referência de advogado, ou uma das, e aí a gente contrata quem a gente se identifica, e tá tudo certo. Isso. E a gente só mostra a nossa identidade se a gente faz os posts próprios. Se eu copio do Senado, a pessoa não tem identificação nenhuma comigo, tem com o meu repost do Senado, né? E... Tá acabando. Deixa eu ver o que eu anotei mais de... Doutora Clara. Oi, Clara. Tudo bem? Boa noite. Ah, eu vi que tinha umas amigas advogadas aqui também, mas não dou conta. Ainda mais sem Pedro óculos. Mota estava aqui mais cedo também. Esse é meu coach de CrossFit. Ah, é? Ai, gente, eu nem falo em ginástica. Ó, então, já que a gente está com o tempo parado... Vamos falar do juizado especial agora, no boom do Covid? Vamos, ainda temos alguns minutos. Tá. Eu não sei, ontem o Instagram me derrubou. Não sei se... Clara falou que é nosso aí, coach. ó, na ginástica. Não, mas assim, pelo que eu anotei para falar, foi basicamente isso. E aí eu só queria falar dessa questão agora, já que a gente está falando para a galera que está começando... O que eu acho que... O papel do juizado especial agora, nesse momento, eu acho que vai ser... Não sei se é a bola da vez, mas eu acho que é uma boa oportunidade, porque pelos dados de São Paulo, acho que, não sei se foram os primeiros 10 dias de isolamento, não sei, mas eu lembro que era 800 e alguma coisa, processos relacionados à Covid, questão de consumidor. Desses 500 e alguma coisa, foi no juizado especial. Então a gente vê que a procura do juizado especial... Até pela facilidade de dar entrada nesse momento, com o processo, pela celeridade, e a gente sabe que é muito mais fácil para eles que já estão num processo eletrônico dar andamento do que, né, na justiça comum e tal. Umas coisas que eu acho que a galera vale ficar atenta é a questão do artigo 6º, inciso 5º do CDC, né, que é o que eu acho que vai bombar, que é a revisão contratual, né, quando por um fato superveniente, a prestação ficou excessivamente onerosa e não tenho dúvida que isso vai ser o que vai mais demandar, então acho que a galera podia dar uma olhada nisso, dar uma estudada e tal. Resolução de contrato, que tem umas coisas que não tem como, vai ter que acontecer, nem todo mundo vai conseguir arcar com né, manter alguns contratos talvez não sejam essenciais. Uma coisa que tem um projeto de lei que foi apresentado agora recente, essa semana, que é a questão da falência de pessoa física. Só que é o antigo que já tentaram colocar recuperação judicial de pessoa física, mas o projeto de lei entrou como falência de pessoa física. Em princípio, não vai precisar de processo judicial, mas tem um projeto de lei antigo querendo incluir no juizado especial. Então, eu acho que dá para ficar atento, acompanhar isso aí, para ver como é que vai ser o desenrolar disso. Qual que é a 927, MP 927? Ele falou aqui que aqui exclui a indenização por dano moral no âmbito turístico, né? Não, 948 essa. É 927. Então, É de quê, Douglas? A do turismo é o 948. Confere de número, aí se não é. De número, para mim, também não Confere não dá. se é a 948, porque a 927 eu não tô... Não, eu mas já tô... Mas com certeza a gente vai ter que fazer mais algumas lives, viu, Ana? Porque o pessoal gostou. Vamos. A 927 é trabalhista.
É, Aí deixa pra lá. não tô. Aí, Hugo, então, Eu já ó, abandonei o trabalho já tem tá mais de ano. acabando. Um ano e meio o Eu direito do só trabalho. no primeiro, logo no primeiro aninho, assim. Aí, ó, quem quer saber da MP 927, você vai falar com o meu eterno orientador, Rodolfo Pamplona. Com certeza você vai achar tudo lá dele. Tá? Eu sou um admirador eterno dele, já tive no mesmo evento aqui Não, com mas ele. olha aqui, eu acho Mas que ele se for a queria. 927, procura a Pamplona. Pamplona, acho que ontem fez umas 5 lives, uma atrás da outra. Gente, Covid-19 é live o dia inteiro. É, Tipo, é fácil. Só que assim, e aí tem que ter cuidado, porque o que é falado hoje pode já ter mudado amanhã. Então, tem que manter a sim. atualização, porque senão pode ficar meio Não perdido. dá para descansar. Não dá para Não, descansar, realmente não. tá puxado, tá puxado. Ó, Pamplona é fera. Érica, ó, vai depender só da Ana. Eu já falei para O ela que que aconteceu? que o espaço aqui é dela. Ela tem a porta aberta. Ela tá Gente, falando, façam outras lives. Vai vamos depender só de combinar. Ana. Não, essa foi a mais tensa, né, Hugo? Tô estreando nas lives com o Hugo de tanta insistência, tipo, toda, Pô, vamos, Ana, vamos. e Não você levo muito jeito pra esse estreou, negócio, e você gente. estreou aí com honra ao mérito. É, né? Foi maravilhoso. Ai, que bom. Eu não sei se eu consegui me fazer entender, eu espero, mas assim, falei tudo Foi, que eu gostaria de. É óbvio que numa live de 1 hora a gente não fala tudo que a gente precisa fazer, mas assim, tudo que eu gostaria de ter exato. ouvido, talvez no comecinho, eu Sim, tentei sintetizar ali para e sim. estudar, né? Agora é estudar. E assim, gente, também não adianta você entrar no consumidor e nem no juizado especial, porque pode ser que agora. Tipo assim, você tem que gostar para você se manter atualizado, para você estudar. Tem que, eu acho que minimamente você tem que, né, ter uma simpatia e porque senão você Sim, não sustenta muito tempo, né? exatamente. Não, graças a Deus, direito é um campo vasto. Você consegue, E democrático, né? sim, você consegue trabalhar com tudo que. É lógico, trabalho é sempre trabalho. Vai ter momentos de desafio, momentos complicados, de sacrifício e tal, mas eu sou muito fã assim, um entusiasta de você trabalhar com o que você gosta. E hoje Também. eu sei que isso é possível, porque assim, ó, eu gosto de ser assessor, tá? Mas de ser professor, meu Deus, é assim, é fantástico. Então hoje eu consigo dizer, ó, você consegue trabalhar com o que você ama, tá? Não quer dizer que vai ser sempre é, uma festa, né? Por exemplo, para fazer o workshop, eu trabalhei de madrugada, É. muitas madrugadas, uma semana de madrugadas gravando aula, editando, enfim. Mas no direito você tem consumidor, você tem trabalhista, você tem crime, que são áreas que você consegue se posicionar, se colocar. Agora, eu realmente eu acredito muito que consumidor no juizado assim, é a tempestade perfeita, né? Tudo assim Calhou, né? muito bem azeitado. Ô Douglas, eu tô para fazer um post sobre isso, mas se você quiser, me manda mensagem por direct que a gente bate um papo, assim. Mas tem uma TAC nova, um termo de ajustamento de conduta recente sobre isso, então eu ainda estou estudando para alinhar melhor na hora de fazer a postagem. Mas me manda mensagem que a gente troca uma ideia sobre a 948. Posso falar do seu curso? Sem que você tenha me pedido, mas Sim. fazendo uma merchan. Ué, já que a gente está aqui. Não estamos fazendo nada. Então, eu sou aluna do Hugo, da primeira turma, e o curso é muito bom, é muito bom. Eu já fiz alguns cursos de atualização no juizado especial e o do Hugo tem um diferencial. Vou falar, Hugo, que eu falo para você nos bastidores, vou falar. Tem um diferencial que o Hugo está do outro lado do balcão. Então, para a gente que milita ou que quer começar no juizado especial, isso faz muita diferença. Porque uma coisa é a gente ouvir de outro advogado, que tem mais ou menos a mesma percepção que você. Agora, você ouvir de uma pessoa que está do outro lado faz muita diferença. E o curso, ele é muita informação útil, toda a aula, vale muito a pena.
A gente troca bastante mensagem por direct quando eu tô com alguma dúvida. Ele é super acessível, responde todas as dúvidas e vale muito a pena. Quem tiver na dúvida e se vale a pena ou não, assim, né? Não tô falando de questão financeira nesse momento ou que Sim. tá indo pelo impulso, não. Mas assim, quem já estava tentado a fazer o curso e tiver condição, eu acho que vale muito a pena. É um curso bem diferente do mercado. Ele não me pediu para falar isso, estou falando de verdade. Toda vez que eu tenho oportunidade, Valeu, eu falo valeu. isso, que realmente vale muito a pena. Eu agradeço, Ana, agradeço, assim, assim, você fala que é minha aluna, mas agora você é uma parceira, né? Ah, já Porque, somos. É. enfim, e, assim, e uma coisa bacana que eu tenho, assim, ó, alguém perguntou aqui quando terminam as inscrições. Eu não sei por quanto tempo vão ficar abertas, porque eu não posso receber muitas pessoas, então eu estou estimando que ainda nesse fim de semana eu vou ter que fechar. Eu estou Ó, estimando que sim. eu vou dar uma dica aqui para alguém que botou assim, infelizmente não tem condição agora. Se não tem condição agora, não faça. Não pega as Não, informações que ele libera, tira a tem dúvida, ele abre conteúdo caixa. gratuito aí Isso, conteúdo. à Porque assim, vontade. também não adianta a gente meter os pés pelas mãos, sabe? Então, pega o conteúdo gratuito, Exatamente. vai estudando, e vira e mexe, ele bota umas caixinhas, ele tira todas as dúvidas. E aí, quando você tiver a oportunidade, eu tenho certeza que você vai aproveitar muito mais depois, quando você tiver condições e, tipo, mais É, tranquila do que agora. Então, não se é, sofra por isso, não. com certeza. Ó, Ana, o contador está aqui em 14 segundos. A Ai, meu palavra é Deus, ó. sua. A palavra é sua. Ó, adorei. Minha estreia nas lives. Eu espero que tenha ajudado de alguma forma.